Como estamos? Então, gente, hoje não, ontem eu não fiz live de malhar. Por quê? Tive aquela história que o corpo avisa. Pois é. Bacana. Tinha. Então, eu levantei ontem era um dia que eu ia trabalhar. Levantei cedo pra fazer a live. Quando eu levantei, eu senti meu corpo todo dolorido. E não é gripe. Dolorido mesmo. Então, assim, o corpo avisa. Entendeu? O corpo avisa, tipo assim, ó, hoje você vai ficar quietinho na sua. Você não vai malhar não, porque vai dar ruim. Aí o que eu fiz? Fiquei na minha. Levantei, tomei meu café. Ainda pensei, já vai ser uma fitazinha bem aqui. Quando fica perto de eu efetuar um projeto, ou eu passar raiva, ou eu pensar demais em alguma coisa, a ansiedade atacar, me dá uma afta. Aí fica me agoniando. Mas nem a afta em si, ela quer vir. Mas aí, voltando à história, levantei, beijei, as pernas tá doendo demais. Meu músculo da perna tá doendo demais. Eu falei, se eu vou ficar quieto. Aí eu fui, tomei meu café, vesti minha roupa. Charles, você vai fazer a live? Eu falei, não, hoje não. Hoje eu vou dar uma descansada no meu corpo, porque senão eu não consigo. Olha, quando eu faço, nem fica liso. Eu falei, eu não consigo. Vai ficar, hoje eu vou dar uma parada, vou fazer não. Aí eu fiquei ali no sofá, tomando café, ver se era só porque eu acabei de levantar ou se realmente a gente ia ter um certo probleminha. Aí eu falei, não, realmente não vou fazer a live não. Vesti o uniforme, fui pra loja, passei o dia e a tarde e a noite lá na loja. E quando eu cheguei, fechei um pouco mais cedo, eram as 7h30, quase 8. Fechei a loja e aí eu vim pra casa. Eu fiz uma live game de 2 horas, né? Acelerando o processo do jogo que eu tô fazendo. Já postei no YouTube já para as pessoas. Que é tipo uma série aquilo lá, né? Conta uma história em português, não é legendado. Então, é dublado. Então tem algumas pessoas que estão mandando mensagem. Nossa, eu gostei demais da live. Quando tiver um tempinho eu vou começar a assistir primeiro. É o que eu falo, gente, tudo é um começo. Tudo é um começo, tudo que é começo não é fácil. Então assim, hoje eu acho que eu vou fazer a live 50 e 49. E muita gente fala, ai Clemson, você não desanima de postar e às vezes não ter visualização, pessoas não assistirem, pessoas não. Gente, eu postei praticamente 30 vídeos no YouTube dessas lives de exercícios e conversações nossas e não tiveram uma visualização. E aí foi ontem, antes de ontem eu tava olhando, já tem live com 15 visualizações, já tem live com 30 visualizações. Ai, Claire, muito pouco, gente, mas são lives de 1 hora. 1 hora de exercício, 1 hora de conversação, com exercícios, com calistenia, com tudo que tá lá no YouTube. Então nem sempre as pessoas, né, conseguem ficar 1 hora na frente de uma tela.
Tem gente que vai ali, passa essa parte que eu converso, né? Toma um café com vocês, já vai lá nos exercícios, faz os exercícios, 30 minutos. Então são 30 minutos de pessoas assistindo sua live. Ai, Clés, mais 15, gente. Analise. 15 pessoas assistindo seu vídeo. 15 pessoas passaram pelo seu vídeo. É igual os reshots, que é aqueles vídeos de comédia que eu coloco. Tem vídeo lá que tem 1000 pessoas. Você tem noção do que é 1000 pessoas assistirem esse vídeo seu? Então, é muito. Para quem começou em janeiro, hoje é praticamente é o início de março. Então, em 2 meses, então tem muita coisa aí, né? Que já realmente vai ser promissor. Então, é muito bom isso. Igual, tem pessoas que falam, Cleverson, não quero acompanhar seu, os seus vídeos, não. Eu quero o aplicativo que você está usando. Eu passo o aplicativo que eu estou usando. Oi, tia, tudo bom? Então, assim, esse aplicativo que eu estou usando, você malha em casa, você tem todos os exercícios em casa para você estar malhando. Tô tendo um resultado muito bom. Então, assim, meu corpo tá mudando bastante. Ó, meu corpo tá mudando bastante. Já perdi praticamente 60% da barriga. Ainda tem uma barriga, porque a barriga não é uma coisa que você perde de um dia para a noite, não é uma coisa que você perde em 30 dias, não é uma coisa que você perde em 20 dias, a não ser que você faça uma cirurgia, uma bariátrica, uma lipoaspiração, né? Para isso, para essa função. Agora, naturalmente, na dieta, demora aí uns 3, 4, 5 meses, dependendo do tamanho da barriga, quase um ano. Então, tem que ter foco, tem que ter força, tem que ter padrão naquilo. Igual, eu vim fazendo 47, 48 dias de exercícios todos os dias. Então foi praticamente 1 mês e 10 dias. Ontem, domingo, levantei totalmente dolorido. Falei, não, peraí. Então hoje meu corpo está pedindo descanso. Então hoje eu não vou malhar. Se fosse na quinta-feira, eu não iria malhar nem de dia e nem à tarde na academia. Eu ia ficar na minha quietinha. Mas como foi no domingo, né? Fui trabalhar, fiquei tranquilo e não malhei. Ai, Cleverson, mas você acha que isso pode interferir? Não vai interferir porque o corpo ele precisa de descanso, entende? Ele precisa ter um descanso da musculatura. A calistenia, o projeto dele era constante, era sequencial. Só que quando você está fazendo um plano de exercício, ele tem aquele foco de você estar malhando ali, malha um, descansa um, malha um, descansa um. Lembrando que o nosso corpo não é uma máquina. Então, o dia que ela pedir para você dar uma recuada, aquele dia você recua. No outro, você é obrigado. Por quê? O seu corpo ele descansou 24 horas. Entendeu? Porque tem gente que descansa sábado e domingo. Ok, é a sequência de treino deles. Para mim, a sequência, que é contínuo, quando o meu corpo fadigar, que é a palavra que as pessoas falam, cansar e fadigar, aí eu tiro 24 horas e volto continuamente os exercícios. Entendeu? Então, deixa eu ver aqui. Vou responder, que agora não é hora. Então, assim, voltando ao assunto, que chegou a mensagem da loja, eu tenho que olhar. Voltando ao assunto, então
Foi bom, hoje eu amanheci com o corpo, parece que com mais energia, com mais garra. Então, assim, é uma questão de educação física, é uma questão de reeducação, né, do corpo, para a gente estar ali focado e bem estruturado, né, para um bom ganho de massa, para um ganho de massa natural, para ganhar massa e ficar saudável ao mesmo tempo. Então isso é muito importante. Em relação, ai, não tem visualização, ai, não, eu entro às vezes só tem uns seguidores, ai, só tem isso, só tem aquilo. Gente, o TikTok, ele tem um algoritmo que ele vai distribuindo para pessoas. Às vezes você entra na live, não tem ninguém. E eu tô conversando. Mas, por que que eu tô conversando? Porque eu não estou aqui na live esperando alguém para conversar. Eu estou aqui fazendo a live porque eu vou salvar ela e vou postar. Então, é como se fosse. Já viu um teatro? Você chega no teatro, a sessão vai começar às 8 horas. Você chega no teatro às 7 horas, não tem ninguém. Se você chega às 7h10, o pessoal está entrando. Se você chega às 8, pode estar começando ou não. Se chega às 8h10, começou. Que normalmente é uns 10, 20 minutos, né? Que eles esperam todo mundo entrar. Agora, se chegar 9 horas, você vai pegar a pessoa falando lá. Independente se tem 5, 10, 15, 20, 30 ou duas pessoas na plateia. Então, assim, eu já fiz teatro. Então, há muito tempo que eu falo assim, nossa, parece que eu tô velho, né? Então, assim, quando eu fazia teatro, independente se tinha 10, se tinha 5, se tinha 2, se tinha uma pessoa, se a plateia estava cheia, o show segue o croquis como qualquer um, entendeu? Então é mais ou menos dessa forma que eu trato as minhas lives. Com duas, com 10, com 3, com 4. Então, fora as outras pessoas que vão passando, porque querendo ou não, como eu já estou né, há um tempo fazendo live, já há mais de 30 dias, o TikTok já está distribuindo minhas lives para algumas pessoas. Igual agora, acabou de passar minha tia aqui lá de Goiânia. Eu tô na Bahia. Aí tem hora que para alguém aqui da Bahia, tem hora que tem gente de Minas, tem hora que tem gente do Brasil. Então, assim, vai distribuindo pro Brasil inteiro. Mas, Cleverson, o seu algoritmo não pode, talvez está sendo entregue mais para jogo do que para exercício físico. Os assuntos que você fala. Gente, deixa eu te falar uma coisa sobre o algoritmo. O algoritmo do meu TikTok, ele vai entregar o Brasil inteiro. Só de eu falar aqui agora o Brasil inteiro, ele já está entregando para o Brasil inteiro. Entendeu? Se eu falo do livro que eu tô lendo no meu cantinho da leitura que eu li hoje de manhã, que é o Grimório da Bruxa, todas as pessoas que têm interesse em bruxaria vai ser entregue para eles. Se eu falo aqui de religião, vai entregar para as pessoas de religião, entendeu? Igual, como eu faço gamers também, aqui acabou de passar um aqui escrito novinho do Free Fire. Então, filho, vai abraçar qualquer público e vai chegar a um certo ponto, porque é o seguinte, pelo que eu estudei, né? Não tô falando uma coisa de um achar meu, pelo que eu estudei, é como se fosse uma semente. Você já viu quando você planta um pé de manga, por exemplo? Você põe uma semente lá, ela vai nascer, a semente está aqui, ela vai nascer as raízes, certo?
Daqui 30 dias, essas raízes que tá aqui, ela tá assim, já ganhou essa proporção. Deixa eu colocar aqui, que isso aqui eu tenho que colocar sempre. Então, ganhou essa proporção. Quando passa pronto. Quando passa 60 dias, ela já está nessa proporção. Então, conforme vai passando o tempo, a proporção de raiz vai fazendo isso. Assim, gente, é o algoritmo do TikTok. Quanto mais tempo passa, mais a proporção vai aumentando. Tem pessoas que passam pela live que eu vejo que toda vez quando eu tô fazendo live, ela passa por lá, né? Toda vez quando eu estou fazendo live, tem carinhas que passam aqui, que passam assim, acendeu. Essas pessoas que passam assim, acendeu, são pessoas que tá ali passando, vendo TikTok, passando. E aí, sabe quando você passa por uma live, mas você não entra nela? Então, assim, é aonde aparece lá, acendeu, entendeu? Ou pessoas que é dos seus amigos, que aparece assim, entrou online, ou pessoas que nem são seus amigos, mas está no seu radar que entra online, que aparece convidar, entendeu? Então é mais ou menos dessa forma. Então chega um certo ponto que aquela pessoa te vê demais ali e fala, não, deixa eu ver esse babaca que tá falando. E aí é onde vai. Tem gente que passa, na que passa vê eu lá fazendo exercício. Então, assim, acaba que abraça muita gente. Tanto é que quando termina a live, passou-se 110, 70, 80, 200 pessoas na sua live. Gente, vocês têm noção do que é 200 pessoas te verem? E 200 pessoas em constância te ver e falar assim, poxa, esse cara aqui todo dia ele tá na live. E um dia que a pessoa estiver ali fumando um cigarro, bebendo um café, sem fazer nada, e ver você conversando, ele vai entrar na live, ele vai te especular, falar assim, deixa eu perguntar o que esse homem quer da vida. É onde você faz uma amizade, é onde você acaba interagindo com uma pessoa que tem um assunto bacana, entende? Jariana, nossa, que nome interessante, deve ser Damasceno. Fala de onde, meu anjo? Essa carinha é nova. Então, o que que acontece? Então, é mais ou menos nesse nível, certo? Referente ao o que a gente está falando do corpo, ele precisa de um descanso, principalmente quando a gente está começando. Lá no início, quando eu estava fazendo as primeiras aulas, eu fazia de segunda a sexta, sábado, domingo, dava calma. Porque senão. Aí depois eu fui emendando conforme o pique foi dando. Mas como eu tenho alguns projetos, né, que vai ser executado no máximo até no fim de abril, a probabilidade dessa live vir bem mais cedo é alta, né? Mas não vou deixar de fazer porque, gente, pelo amor de Deus, melhorou demais meu corpo. Demais, demais, eu não esperava esse resultado. Eu parei de um dia pro outro, passei 24 horas, descansei, não murchou nada, tá tudo muito arrumadinho, tudo muito organizadinho, cada coisa no seu lugar. Não tô aquele músculo, aquela coisa, ó, forte. Sou magro, sempre fui magro. Já comecei a querer ficar forte uma vez, aí parava, sempre a vida, né? A vida. Teve uma época que eu tava assim, fitness, 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 que foi em 2013. Ó, fitness. Só que aí trabalho, problemas, projetos, e eu sempre tive aquela questão de
de priorizar certas coisas e esquecer de mim, né? E é uma das coisas que eu comecei a me organizar esse ano. É como se fosse assim. Eu sou o estilo da pessoa que quando eu tenho um foco, eu vou naquele foco e esqueço de mim. Por exemplo, se eu entro num relacionamento, eu priorizo a pessoa e esqueço de mim. Não pode, gente. Você não pode fazer isso. Então, assim, se você casa, você primeiro tem que casar consigo mesmo. Entende? Igual hoje eu sou casado comigo mesmo. Por quê? Porque eu tenho mania de priorizar quem eu tô casado. Então, eu sou casado comigo. Pra me priorizar. Então, primeiro vem eu. Porque se eu não der conta de cuidar de mim, não der conta de fazer por mim o que é para ser feito, como que eu vou ajudar o próximo? Né? Como que eu vou fazer pro próximo algo que eu não tô fazendo para mim? Entendeu? Então, assim, eu fiz uma lista de prioridade esse ano, em janeiro, e eu vou falar para você, para quem tem costume priorizar primeiro o próximo, depois a si mesmo, dói. Dói, você sofre, você pega aquilo te machuca porque você tem que priorizar, você tem que, sabe? E isso é muito forte. Por quê? Por exemplo, eu tive um relacionamento bem mais novo, onde tudo que era feito, tudo que era construído, eu tinha que ver se a pessoa iria gostar. Entende? Nossa, gostou desse armário? Nossa, gostou desse bar? E esse sofá? Vamos comprar esse? Não, vamos comprar aquele? Não, eu quero esse. E não, então vamos nesse. Então isso é você não se priorizar, você não põe o seu gosto, o seu gostar. Porque você tem que pôr na sua cabeça que você também vai viver ali dentro, você também vai morar ali dentro daquela casa. Então tem que ter coisas que você gosta. Então, toda vez que eu ia comprar alguma coisa, a pessoa falava assim: Nossa, vai comprar isso? Então eu já ponho um ponto de interrogação naquilo. Será que eu tenho que comprar isso? Entende? Então, muitas das vezes isso me atrapalhava. E muito. Por quê? Porque eu não me priorizava. Então, assim, a gente tem que se priorizar. Entende? A gente tem que pôr o seu gostar. Entende? Pra você ter noção. Eu fui casado por 11 anos. Nem meu guarda-roupa era eu que comprava. Nem meu guarda-roupa foi eu que comprava. Hoje o casamento já acabou. Acabou no final desse ano, né? Só que a gente tem uma evolução muito grande, que é o Charles, né? Para algumas pessoas que não sabem, né? Já foi. E aproveitei, peguei as alianças, né? E coloquei uma no dedo de casado e outra no meu outro dedo. Por quê? Porque eu sou casado comigo mesmo, agora. E muita coisa, sabe, que eu não olhava pra mim, sempre preocupava assim, não, eu vou trabalhar e você vai malhar, pra você cuidar do seu corpo. Ah, eu preciso comprar roupa, o que você acha dessa camiseta? Cueca, meia, sempre, sabe, aquela necessidade de ver se aquela pessoa vai gostar, sabe, priorizar a, o que ele gosta, as datas especiais para ele. Então, assim, mas isso veio daqui, do eu, Cleverson. Então, esse defeito meu, eu já tive, que esse defeito é meu. Então, assim, eu já tive no meu primeiro relacionamento, tive no meu segundo relacionamento e tive nesse.
priorizar as pessoas e esquecer de mim, de cuidar de mim. Entende? Eu ser o primeiro. Então, assim, e as pessoas acabam sendo sempre o primeiro. Então, esse ano não. Como eu sou assim, então eu casei comigo mesmo. Que eu vou priorizar a mim. Né? O que eu gosto, o que eu acho, ter ciúme de mim. Então, assim, esse ano pra mim foi uma virada de chave muito grande, assim, mas muito grande mesmo, pra mim me redescobrir, pra mim saber o que realmente eu gosto, pra mim saber o que, sabe, fazer o meu guarda-roupa do meu jeito, tudo do meu jeito. Então, assim, ai, Claire, se você tá apoiando, eu falei, não, porque eu preciso me encontrar, eu preciso me instalar no mundo, sabe? Me enraizar eu mesmo e não se importar. Então, para isso, eu não posso ter interferências de ninguém, não posso ter nada. Ah, mas você vai continuar? Vou. Gente, é o que eu falo. É uma evolução tão grande que se tornou assim um irmão. Então, assim, a gente convive com uma tranquilidade muito grande, sem cobrança, sem se importar, até mesmo porque a gente tem uma loja junto, até mesmo porque ele é meu sócio, né? Então a gente tem essa linha de raciocínio. Ele tem o foco dele, os objetivos dele, as coisas dele. Eu tenho o meu foco, meus objetivos e minhas coisas. Então, acabando já. É muito importante. Então, assim, nesse ano vocês vão ver, por isso que eu falo, tem um projeto muito grande para frente. Nesse ano você vai ver muita evolução aqui na live. Vocês vão ver muita meu novo estilo de guarda-roupa. Vocês vão acompanhar toda a minha ramificação, todo o meu redescobrir na sociedade, né? E tudo que eu posso proporcionar para mim mesmo. Então isso é muito importante. Viagens, sucesso, né? Negócios, conquistas. Então assim, eu tenho muita coisa porque era para mim, meu projeto era para me aposentar em 45 anos. E realmente eu não consegui aposentar porque eu acho que o meu dilema era que eu tinha que me redescobrir primeiro. Ai, mas Cláudio, como que você vai aposentar? Tipo, como que a gente aposenta hoje com segurança? Você monta uma empresa onde ele vai gerar, ela vai te render frutos como se fosse sua aposentadoria. Hoje uma aposentadoria é um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, se você conseguir uma empresa que te dê esse lucro livre e continua girando, é uma aposentadoria. Então, assim, era para mim fazer isso agora esse ano. E já viu aquele negócio que tudo que a gente faz às vezes não dá certo? Tudo que você promete, que você planeja, às vezes não dá certo, porque você não está preparado para aquilo. Então, assim, como que eu vou aposentar? Como que eu vou ter alguma coisa? Como que eu vou render alguma coisa se eu não me valorizo? Se eu não cuido de mim? Se eu não me coloco em prioridade? Então, assim, por isso que não vem dando certo. Então, assim, ele tem que ter essa prioridade. Então, assim, com essa virada de chave, eu sei que vai dar muito certo, porque cada um tem que cuidar de si mesmo. Porque a gente nasce só e morre só. E enterrado só, entendeu?
Então, se você não se priorizar, quem vai priorizar você? Se você não se cuidar, quem vai cuidar de você? Então, a gente não procura alguém para cuidar da gente. A gente tem que nós mesmos cuidar da gente. Entendeu? O chato é que você descobre isso muito tarde. Entende? O chato é que você vai. Quando você chega a descobrir, a virar essa chave, você já passou dos 40, já passou dos 30. A gente podia virar essa chave bem lá atrás. Aí sim, seria bom. Mas, como a gente não. A gente só aprende isso mais tarde, então eu tive que aprender isso por agora. Então, assim, até esse convívio, né? Que é uma coisa assim, que para algumas pessoas fala assim, é um espanto. Nossa, poxa, vocês vivem na mesma casa? Até esse convívio, para mim, é uma evolução. Então, assim, não tem como você falar que você não tem. Ai, você vai morar com seu ex. Gente, vivi 11 anos. Convivi 11 anos com essa pessoa. E nesse exato momento, nesses 5 anos que eu tirei, que eu vou fechar os 50, eu não quero ninguém. A não ser que eu conclua meu projeto antes. Porque existe agora uma lista de prioridades na minha vida. Primeiro eu vou resolver minha vida pessoal, minha vida financeira, minha vida profissional, que no caso é minha aposentadoria, que eu acabei de citar como que vai ser. Depois eu vou me redescobrir os meus gostos, meu guarda-roupa, como eu quero vestir, como eu vou me portar daqui para frente, lugares que eu quero frequentar. Depois eu quero encontrar alguém que realmente vai somar na minha vida. Que essa parte é mais difícil. Porque, como eu posso te dizer, uma pessoa para somar é difícil de achar. E essa pessoa que vai somar na minha vida, ela tem que ter. Ela vai ter que me aceitar da forma que eu. Dessa virada de chave. Porque eu não vou mudar uma vírgula. Não vou mudar um hábito meu. Então, mas se for dessa forma, você vai viver só, gente. Já nasci, já cresci, já fui adolescente, já farriei, já fui pai. Agora é viver, gente. Qual a necessidade? Qual é a necessidade de eu ter que me ceder para alguém? Não. Então, assim, eu vou fazer 45 anos, mas 45 anos bem vivido, bem sofrido. Já tive meus traumas de infância. Gente, já passei por tanta coisa nessa vida que dá umas 3 novelas. Então, é isso. Vamos ver o treino de hoje, que já. Nossa, a Tata tá dormindo bem ali de baixo. Qual que é o treino de hoje? Inclusive, um dos projetos da aposentadoria é aquela renda passiva, né? Que hoje já caiu, já devolvi. Foi bom porque o cashback que eu já tinha gastado deu praticamente o dobro do valor, né? Que tinha caído, que caiu 50, eu tinha 50 de cashback, juntei e já coloquei 100. Então foi bom. Vamos aqui. Qual que é o treino de hoje? Depois de 24 horas descansando, deve vir matando, né? Então,
quando abre aqui. Então, assim, gente, é muito importante isso. A gente virar essa chave, se redescobrir para não ter problema. Hoje em dia, o mundo, a gente se apega com tão pouca coisa. A gente esquenta a cabeça com tão pouca coisa. Cresça suas pernas. Hoje é o treino de perna. Que as pessoas hoje em dia é assim. Ah, se você não fizer isso, você não serve pra mim. Ah, se você não for assim, você não serve pra mim. Ai, é igual as novinhas, quero arrumar um velho rico pra me proporcionar isso e aquilo. Gente, se vocês for pôr na calculadora, que eu que sou de exatas, quem tá perdendo é vocês. Um novinho ou uma novinha de 18, 17 anos arruma um velho de 50. O tempo desse velho já foi, falo por experiência própria. O meu tempo com 45 agora já foi. Agora eu só quero viver. Quem vai estar aqui do meu lado? Não. Aí vive 20 anos com esse velho. Quem tinha 19 tá com 39. Quem perdeu tempo? Quem passou? Ah, mas eu viajei. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. E que conquista que você teve? Quem não espera que ele vai pôr tudo no seu nome, não. Que esse aí é de 1000, você acha um. Tudo no seu nome. Viu, minha querida? Só pagou uma viagem, comprou um carro que tem, nem tá no nome. Às vezes compra o carro, dá pra pessoa, nem tá no nome dela. Por quê? Ele já é vivido, minha querida. Ele já passou por isso. Ele já pensou da mesma forma que você. Ele já passou pela sua idade. Então, tente suas conquistas. É igual eu falei, falava para as minhas clientes do salão, você quer arrumar um velho? Arruma. Arruma um velho e conquiste coisas que ele não consiga te tomar. Por exemplo, uma faculdade, uma profissão. Isso. Entendeu? Que você arruma um velho, paga uma faculdade de medicina. Dali que você tá vivendo, passando com aquele, né, um monte de cor ali junto com você, você arruma um serviço. Ele não tem como arrancar o seu serviço de você. E dali você consegue suas conquistas. Usar eles como ponte, ok. Agora, eu arrumei um velho rico que pode. Moço, tem muita, mas muita gente que vive na estética, que vive na parte bela da vida. E esquece a parte gostosa da vida. Entende? A parte gostosa da vida é o quê? A comunhão, convívio com pessoas agradáveis. Só um minuto. Assim, vou ver. Fornecedor de quem? Então, assim, pessoas agradáveis. Gente, não tem uma coisa mais gostosa do que você ter alguém que é o seu parceiro ou parceira, que você possa almoçar junto, viajar junto, conquistar junto, compartilhar coisas. A pessoa segurar na sua mão e falar assim, não, vamos. Isso é gostoso. Agora, ter uma vida, uma casca bonita, uhum, vou muito longe não.
O mundo hoje vive sem padrão. Por exemplo, eu estou cuidando do meu corpo. Como eu sempre falei no início, estou cuidando da minha saúde. O corpo está vindo de brinde. Eu estou entrando numa classe padrão. Um coroa de corpo bonito. Refresh. Passa esse número aqui para ele. Aí eu ia começar agora, mas a encomenda chegou. Vou esperar aqui para me pagar isso aqui e nós começa o treino. Enquanto isso a gente vai falando. E aí a gente para analisar, para observar certos tipos de coisa. E aonde a gente fica assim meio pensativo. Quanta futilidade. Tem pessoas que, igual eu vou estar muito bem, tranquilo, muito bem, fala assim, realizado, se eu estiver vivendo bem, né? Bem que eu falo uma mansão, não. Vivendo bem. O que é viver bem para mim? Eu ter condições de passear, ter condições de cuidar de mim, ter a minha empresa que está me faturando, ter o meu carro, conseguir abastecer meu carro para mim em certos lugares, não é esbanjar, que também isso não é viver bem. No final de semana, quem sabe, eu vou no chalé, deito lá, descanso, pego uma piscina. Isso para mim é viver bem. Independente se eu tô sozinho, se eu tô acompanhado, isso para mim é viver bem. Agora, para algumas pessoas, viver bem é estar em Miami. O que adianta estar em Miami? É igual, eu vou falar direito de fala. Vamos aqui no direito de fala. Em Goiânia, eu conheço muitos, mas muitos cabeleireiros. Para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Muitos cabeleireiros que montam um salão. E são profissionais, são bons. São bons, bons, bons. Só que, o que que acontece? A pessoa vai trabalhando, aí chegou. As pessoas vão trabalhando, trabalhando o ano todo. Aí, quando chega no final do ano, ela pega o dinheiro dela todinho e vai passar a virada de ano no Rio de Janeiro. Aí, quando chega em janeiro, a pessoa chega, ela não tem condição de comprar um creme pro salão. Aí passa aquela luta todinha para se reerguer, para depois falar assim, poxa, o mês tá ruim. Não é que o mês tá ruim, é porque você pegou todo o seu dinheiro e torrou ele com futilidade. Então isso é a pessoa não saber como administrar o seu dinheiro. Eles acham que pode comprar a sua felicidade. Gente, a felicidade, ela consiste em estabilidade. Se você está com a sua estabilidade em dia, você é feliz. Você é feliz dentro da sua casa, você é feliz sem sair, você é feliz assistindo Netflix, você é feliz no seu trabalho, você é feliz
sem ir pra balada, você é feliz. Sem correr numa hora, você é feliz. Com uma vida pacata, você é feliz. Com uma vida em rotina. A nossa felicidade consiste em estabilidade. Porque se você tem estabilidade, você tem tranquilidade. Muitas pessoas, depois da pandemia, perdeu a sua estabilidade e perdeu a tranquilidade. Por isso, muitos casamentos acabaram na pandemia, porque as pessoas não sabiam administrar a falta de estabilidade. Muitos casamentos, às vezes, muito promissor, acabam por motivos da falta de estabilidade da pandemia. Muitos casamentos foi acabando depois da pandemia também. Então, será que um casamento é baseado em cima da estabilidade? É uma boa pergunta. Porque um casamento são dois campos de visões diferentes. Às vezes uma é razão e a outra como é que fala? O sonho. Que juntando os dois dá uma potência muito forte. Só que se a gente leva a razão ao pé da letra, não existe o sonho. Porque cada conquista sua é um passo arriscado. Por exemplo, eu tenho vários projetos agora para me finalizar ele no fim de abril. É arriscado. Então eu tenho que olhar bem para me dar esse passo. Então eu tenho que agir com a razão. Depois que age com a razão, você tem que vir com a emoção, com a fantasia e fazer aquilo virar realidade. Só que se você tiver muita razão, quando você vê a fantasia, a sua razão ela age contra você. Não vai dar certo, isso não é certo, isso não pode, fulano faz isso porque você não faz. Então, uma coisa que é o que eu estou fazendo agora nessa virada de chave é uma blindagem minha. Eu vou viver no meu mundo, da minha forma, do meu jeito. Então vou priorizar minhas ideias, vou priorizar o meu modo de pensar, vou priorizar a minha forma de agir. E se alguém falar assim, você não pode, quem disse? Quem disse, Berenice? Né? Vamos ver o treino que eu já paguei, fornecedor já chegou com as coisas lá na loja, vamos ver aqui. Olha, temos um burpee para moer já os peitos, agachamento sumô, socada invertida, referência. Hoje tem muito agachamento, hein, gente? Perna, impulso de anca, alpinista, manutenção de ponte com o joelho no peito. Essa eu não fiz ainda não. Elevação de perna para-brisa é bom demais, gente, porque estrala demais o corpo. Muito bom. Bom, eu vou colocar vocês lá. Tem gente me mandando um bom dia aqui, porque é assim. Quando a gente tá fazendo live, o mundo quer conversar com você. Quando eu paro, não tô fazendo live o resto do dia, ninguém manda mensagem pra mim. Mas é assim mesmo. Vamos lá, fazer esse exercício, suar logo. Que hoje é dia. Organizar isso aqui tá torto.
dorsal, acima da cabeça. Fique de pé, os braços ao lado do corpo. Levante os braços e dobra os cotovelos. Coloque a mão esquerda atrás das costas. Segure o cotovelo esquerdo com a mão direita. Mantenha o alongamento e repita do outro lado. Alongamento cruzado dos ombros. Excesso do tempo. Os pés afastados na largura dos quadris. Levante o braço esquerdo e estenda o ombro em direção ao ombro direito. Assegure o cotovelo esquerdo com a mão direita e puxe o ombro em direção ao corpo. Mantenha o alongamento durante alguns segundos e repita o movimento no outro lado. Flexões dinâmicas para os lados. Fique de pé com os pés afastados na largura dos ombros. Coloque as mãos nos quadris. Levante o braço direito sobre a cabeça e incline o corpo para o lado esquerdo. Volte e repita do outro lado. Agachamento lateral profundo. Afaste bem as pernas e mantenha a coluna reta. Aponte os dedos dos pés ligeiramente para fora. Junte as mãos ao nível do peito. Faça um agachamento em direção à perna esquerda. Em seguida, sem se levantar, mova o corpo em direção à perna direita. Rotação do quadril em pé. Mantenha-se de pé, os pés afastados na largura dos quadris. Comece a baixar suavemente no lugar, transferindo o peso de uma perna para a outra. Pare e levante o joelho direito, fazendo um círculo de quadril. Abaixe a perna e comece a marchar no lugar e faça do outro lado. Burpee. Os pés afastados na largura dos quadris. Abaixe-se rapidamente em uma posição de flexão. Faça uma flexão. Volte à posição inicial e bata palmas acima da cabeça. Repita o movimento em ritmo acelerado. Chute-se no bumbum. Os pés afastados na largura dos quadris. Mantenha as mãos ao nível do peito, olhos para
mãos ao nível do peito, punhos para cima. Corra no lugar tentando tocar os calcanhares do bumbum. A cabeça já começou a coçar já. Só começar a suar a cabeça. Burpee. Os pés afastados na largura dos pés. Abaixe-se rapidamente em uma posição de flexão. Faça uma flexão. Volte à posição inicial e bata palmas acima da cabeça. Tente um movimento em ritmo acelerado. Chutes no bumbum. Com os pés afastados na largura dos quadris. Mantenha as mãos ao nível do peito, punhos para cima. Corra no lugar tentando tocar os calcanhares no bumbum. Acelerar. Agora tá com mais líquido que se eu tivesse feito ontem. Agachamento sumo. Fique de pé com os pés mais afastados da largura dos pés. Aponte os dedos dos pés para fora. Mantenha as mãos juntas à frente para bater o equilíbrio. Faça agachamentos empurrando os quadris para baixo e dobrando os joelhos. Avanços de reverência. Esquerda. Os pés afastados na largura dos quadris. Simultaneamente dobre o joelho direito e traga a perna esquerda para trás, mais à direita do que a perna direita. Dobre a perna esquerda, de forma que o joelho quase toque no chão. Volte à posição inicial e repita o movimento. Avanços de reverência. Direita. Os pés afastados na largura dos quadris. Simultaneamente dobra o joelho esquerdo e traga a perna direita para trás, mais à esquerda do que a perna esquerda. Dobre a perna direita, de forma que o joelho quase toque no chão. Volte à posição inicial e repita.
de pé com os pés mais afastados do que a largura dos quadris. Aponte os dedos dos pés para fora. Mantenha as mãos juntas à frente para manter o equilíbrio. Faça agachamentos empurrando os quadris para baixo e dobrando os joelhos. Avanços de reverência. Esquerda. Os pés afastados na largura dos quadris. Simultaneamente dobre o joelho direito e traga a perna esquerda para trás, mais à direita do que a perna direita. Dobre a perna esquerda, de forma que o joelho quase toque no chão. Volte a posição inicial e repita o movimento. Avanços de reverência. Ah, você Direita. trouxe essa bolinha, meu filho. Vou tacar pra você, peraí. Os pés afastados na largura dos quadris. Simultaneamente dobre o joelho esquerdo e traga a perna direita para trás, mais à esquerda do que a perna esquerda. Dobre a perna direita, de forma que o joelho quase toque no chão. Volte a posição inicial e repita o movimento. Eu acho massa. O TikTok agora acabou de colocar aí pra me pôr uma pecinha no lugar pra saber se eu tô em live. Sendo que eu tô aqui movimentando na frente da tela. Pronto. Acredita? Olha aqui. Agachamento lateral profundo. Não vou pegar aí, não. O cachorrinho Aparte bem tá as abusado. pernas e mantenha a coluna reta. Aponte os dedos dos pés ligeiramente para fora. Junte as mãos ao nível do peito. Faça um agachamento em direção à perna esquerda. Em seguida, sem se levantar, mova o corpo em direção à perna direita. Agachamentos com avanço lateral completo. Aparte as pernas e vire os dedos dos pés para fora. Faça um agachamento com a perna esquerda, mantendo a direita estendida. Gire o tronco para a esquerda e faça um avanço. Volte e levante-se. Repita do outro lado. Carlos Day. Tira a camisa. Ô, meu querido. A última vez que eu fiz uma live sem camisa, eu levei um bug de quase uma semana. Tô fazendo uma vez a cada 15 dias. Para as pessoas que estão na live estão acompanhando. Porque o foco é esse aqui, ó. Acabar. Agachamento lateral profundo. Afaste bem as pernas e mantenha a coluna reta. Aponte os dedos dos pés ligeiramente para fora.
Junte as mãos ao nível do peito. Faça um agachamento em direção à perna esquerda. Em seguida, sem se levantar, mova o corpo em direção à perna direita. Agachamentos com avanço lateral completo. Afaste as pernas e vire os dedos dos pés para fora. Faça um agachamento com a perna esquerda, mantendo a direita estendida. Gire o tronco para a esquerda e faça um avanço. Volte e levante-se. Repita do outro lado. Não vai trazer a bagunça pra mim. Vou jogar lá na... Aí foi lá na frente. Não. Faz aqui, ó. Agachamento lateral profundo. Afaste bem as pernas e mantenha a coluna reta. Aponte os dedos dos pés ligeiramente para fora. Junte as mãos ao nível do peito. Faça um agachamento em direção à perna esquerda. Em seguida, sem se levantar, mova o corpo em direção à perna direita. Agachamentos com avanço lateral completo. Afaste as pernas e vire os dedos dos pés para fora. Faça um agachamento com a perna esquerda, mantendo a direita estendida. Gire o tronco para a esquerda e faça um avanço. Volte e levante-se. Repita do outro lado. Impulso de quadril. Vou aí, não? Tá segurando aqui. Sente-se sobre os calcanhares com as costas retas. Contraia os músculos dos glúteos e abdômen e impulsione os quadris para a frente. Enquanto impulsiona os quadris, estire os braços para a frente. Abaixe-se e repita o movimento.
Alpinista. Apoie-se nas mãos e joelhos. Estenda as pernas para trás. Mova o joelho direito em direção ao peito. Volte e repita com o joelho esquerdo. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Pega a bolinha. Traz a bolinha aqui, Rico. Não, eu sei que essa é a bolinha. Traz ela aqui. Não, fiz bem isso não. Tá no meu alcance dele. Eu vou como levantar e não. Impulso de quadril. Sente-se sobre os calcanhares com as costas retas. Contraia os músculos dos glúteos e abdômen e impulsiona os quadris para a frente. Enquanto impulsiona os quadris, estica os braços para a frente. Abaixe-se e repita o movimento. Alpinista. Apoie-se nas mãos e joelhos. Estenda as pernas para trás. Mova o joelho direito em direção ao peito. Volte e repita com o joelho esquerdo. Impulso de quadril. Sente-se sobre os calcanhares com as costas retas. Contraia os músculos dos glúteos e abdômen. Impulsiona os quadris para a frente. Enquanto impulsiona os quadris, estica os braços para a frente. Abaixe-se e repita o movimento. Alpinista. Apoie-se nas mãos e joelhos. Estenda as pernas para trás. Mova o joelho direito em direção ao peito. Volte e repita com o joelho esquerdo.
Traz alguém aqui. Eu não vou aí, meu querido. Prancha com ponte do quadril. Deite-se de costas com os joelhos dobrados. Levante os quadris sem arquear as costas. Mantenha as mãos ao lado do corpo. Traga o joelho esquerdo em direção ao peito. Abaixe o joelho e repita do outro lado. Elevações de pernas. Deite-se de costas com as pernas estendidas. Coloque as mãos sobre o bumbum. Contraia o abdômen e levante as pernas. Abaixe lentamente as pernas até os calcanhares tocarem no chão. Repita o movimento. Limpadores de para-brisa. Prancha com ponte do quadril. Ué, não foi limpador de para-brisa? Deite-se de costas com os joelhos dobrados. Levante os quadris sem arquear as costas. Mantenha as mãos ao lado do corpo. Traga o joelho esquerdo em direção ao peito. Abaixe o joelho e repita do outro lado. Elevações de pernas. Deite-se de costas com as pernas estendidas. Coloque as mãos sobre o bumbum. Contraia o abdômen e levante as pernas. Abaixe lentamente as pernas até os calcanhares tocarem no chão. Repita o movimento. Limpadores de para-brisa. Deite-se de costas e dobre os joelhos. Estenda os braços para os lados no chão. Contraia o abdômen. Levante os joelhos. Deixe cair os joelhos para o lado esquerdo e gire o pescoço na direção oposta. Repita o movimento do outro lado. Alongamento do número 4, direita. Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os braços ao lado do corpo.
as mãos sobre o joelho direito e puxou em direção ao peito. Relaxe e repita. Os joelhos ao peito. Se eu não fazer a bolinha aqui, eu não vou entregar aqui. Deite-se de costas. Estenda as pernas e eleve-as no ar. Puxe um dos joelhos em direção ao peito, mantendo a outra perna estendida. Volte e alterne entre as pernas. Alongamento de isquiotibiais sentado. Sente-se no chão com as pernas estendidas. Incline o corpo em direção às pernas o máximo possível, sem mudar muito o joelho. Segure os tornozelos com as mãos. Mantenha o alongamento. Alongamento de gato para a vaga. Apoie-se nas mãos e joelhos. Mantenha os joelhos abaixo dos joelhos e as costas retas. Arqueie as costas e incline a cabeça para trás. A partir dessa posição arqueada, arredonde as costas em forma de C. Repita o movimento lentamente. Eita, acabou. Eita, minha vizinhança hoje tá só no MPB. Vamos lá. O treino de hoje foi 34 minutos. 154 calorias, 40 exercício, foco, perna e bumbum. Fazer o check-out. Amanhã, eita, toque um pombo. Então, gente, tem uma pessoa que tava aqui, até vou estar aqui para ver o comentário dele. Carlos, oi gato. Ei, tira a camisa. Gente, deixa eu explicar a situação para vocês que aconteceu comigo. As pessoas que já me acompanham sabem que eu sou agenciado pela Acesse. E eu fazia esses exercícios, se vocês olharem lá no YouTube, no início, antes de alcançar um pouco desse corpo que eu tenho hoje, eu fazia sem camisa. Eu nunca tive vergonha de ficar sem camisa, entendeu? Só que eu fiz, não sei se eu sei que eu tava conversando sobre o curso de inglês da agência e tudo mais. Eu acho que eu fui coçar o peito, alguma coisa. Menino, mas bloqueou na hora. Disse que eu tava fazendo gestos obscenos, nananana. O TikTok, quem olha as lives é um IA, uma inteligência artificial. Então, se ele vê qualquer gesto que não condiz ou que ele entenda que você está fazendo pornografia, ele bloqueia a sua rede. Se você tiver com incenso próximo de você, e você estiver fazendo um tutorial de maquiagem, passar um batom na boca e aquela fumaça sair, ele vai entender que você está fumando e ele vai dar uma bloqueada.
na sua conta. Pode até acontecer de bloquear, você perder sua conta. Então, assim, eu levei um bloco de uma semana por ter coçado o peito. Então, tem certas coisas que a gente vai fazer que não dá pra gente ficar, por exemplo, sem camisa. Eu faço sem camisa a live de 15 em 15 dias, eu faço uma live sem camisa, até mesmo para as pessoas que estão me acompanhando ver que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, na loja eu trabalho um domingo sim e um domingo não. Dependendo do domingo que eu trabalho, se eu levantar muito cansado, eu não vou fazer a live, mas eu faço uma live de game, que eu tô fazendo a série do Diablo 3, dublado, tudo certinho, então as pessoas estão acompanhando a história, né? Que é muito bom. E entrega do kit. Entrega da Cabral. Só um minuto. Manda em outro número. Deixa eu chamar ela de cá. Então, tô seguindo aquela série. As entregas chegam tudo na hora da minha live. Isso é normal. E aí, nas segundas-feiras, manda aqui. Aí, as séries que eu tenho, né? Perdi até a linha de raciocínio aqui. Então, assim, tô fazendo negócio do diabo. E aí, nas segundas-feiras que uma eu trabalho, a outra eu não trabalho. A que eu não trabalho, eu vou fazer a minha live mais cedo. As que eu trabalho, eu vou fazer minha live mais cedo. Porém, eu vou fazer sem camisa. Que aí dá para as pessoas acompanharem o desenvolver do corpo. Porque não dá para mim estar fazendo constantemente a live sem camisa, porque eu levei um bloco. Apesar que você entra no TikTok, tem 1 quilo de gente sem camisa, coçando o peito, se sensualizando e fazendo um monte de coisa, né? Então é meio complicado. Agora já é 11h07, eu tenho que ir. Gente, para quem tá na live, muito obrigado. Para quem tá aí até agora, que é a Luísa, a Lourdes Pedroso, o Pedro João, muito obrigado por estar aí na live assistindo, né? Todo dia eu faço a live, às vezes um domingo sim, às vezes um domingo não, às vezes todos os domingos, depende também, né? Porque o corpo tem que respirar também. Mas fora isso, gente, deixa eu ver se tem algum recado aqui. Bom dia. Bom dia. Tá tudo certo, nenhuma restrição. E eu já vou. Vou gerar o QR Code aqui pra você fazer o Pix aí, viu?